sejam bem-vindos. Ânimos, parte 2, né? Porque essa história tem história, né, gente? Ânimos, parte 2. Gente, aspecto masculino da mulher. Primeira projeção dele é no pai. A gente já traz ele, porque a gente já vem com os arquétipos, tá, gente? Vamos lá de novo a Jung. Jung diz que nós não nascemos uma tábula rasa. A gente traz já um inconsciente coletivo. Então, a gente já traz um masculino da humanidade. Tá ali, quietinho. Ele tá ali, tá? Mas será, a primeira projeção dele será no nosso pai, tá? Então, depois ele será, claro, projetado nos parceiros ao longo da vida, né? Outros homens podem ser pais, professores, tios. O nosso ânimo está sempre ali sendo formado e projetado ao mesmo tempo dessas diversas figuras masculinas que vão transitar ao nosso redor, tanto no ambiente familiar como fora do ambiente familiar, tá? Mas, voltando, a primeira projeção é o ânimos. E aí, gente, muito engraçado que a gente vê bem como é que foi esse pai introjetado por esse ânimos. Aí aquele pai calado, aquele pai omisso, aquele pai insensível, aquele pai descompromissado, aquele pai não protetor de uma dinâmica muito cruel com a mãe toda, e às vezes aquele pai muito assertivo, né? Muito assertivo aparece na metade da vida para as filhas do pai. É muito legal quando a gente começa a ver a partir dos 35, 38, 40 anos, que aquele pai dos 5% do ego não é o que o ânimos introjetou. Então aí a gente vai ver nos parceiros como é que esse pai foi guardado por essa mulher, tá? Então, gente, a mulher que é muito, que a filha do pai, né, que permite muito a atuação do seu ânimos, que está muito mais voltada para ele do que para o seu feminino, é uma mulher controladora, é uma mulher ditadora, é uma mulher muito decidida, muito impositiva, muito mandona, dominadora. Ela é cheia de convicções, porque é o ânimos mesmo que faz essa mulher pensar, questionar. Ele é cognitivo, ele é o logos, né, gente? Ele é o pensamento. Então ele faz essa mulher pensar, ele faz essa mulher questionar. Ele pode, como eu contei no vídeo anterior, ser um bom orientador para a mulher, né? Eu vejo bem as mulheres às vezes com seus orientadores masculinos nos seus mestrados, nos seus doutorados. Eu vejo bem ali uma projeção de um ânimos, de um professor, de um orientador, de um guia, né? Ele é um padre, ele é um pastor quando ele é um bom guia para a sua vida interna, tá bom? O ânimos quer vida interna. Então, ele faz a mulher ter uma voz firme, impositiva, autoritária, às vezes até uma voz forte, né? Uma voz forte, irredutível em suas convicções. Essa é a questão do ânimos, né? Ele vai ter uma opinião irredutível e aí não aceita pessoas com outras opiniões. A gente vê muito claramente o ânimos quando ele se apresenta até lá num comentário, numa postagem minha sobre o feminino. Vocês percebam que o ânimos das filhas do pai, ele se apresenta muito nos meus comentários de postagens do feminino, não aceitando as minhas colocações ali, né? Colocações mais femininas. Então ele vem, e aí quando ele não aceita uma opinião, gente, ele vai ter sempre muita dificuldade uma opinião diferente da dele. Esse ânimos vai ter sempre muita dificuldade de aceitar o outro, né? Então aí a gente vê o ânimos num relacionamento já brigando com o parceiro, porque querendo que o parceiro tenha a mesma opinião que ele. E aí Jung vai dizer assim, mas
escuta, pelo amor de Deus, é casamento psíquico, é cada um aceitando o outro como outro, diferente de si, com direitos iguais de serem diferentes. Então o Ânimos não aceita alguém que não seja diferente, que tenha opinião diferente dele. O Ânimos, ele se protege muito com convicções e opiniões, tá, gente? Muito, demais. É como se ele não pudesse ser descoberto com sua fragilidade ali, ou seja, se ele não pudesse deixar o feminino, na verdade o que ele tem intenção é deixar o feminino vir à frente da vida da mulher. Então ele protege aquela mulher com opiniões, convicções obstinadas, muitas vezes elas são obstinadas, elas agridem, elas são raivosas para não se desprotegerem e entrarem em contato com o feminino, tá? Delas. Então ele vai fazer sempre essa tentativa. Gente, essa história do Ânimos projetado no pai, aos 20 anos, 25, 28, essa filha do pai tá encantada, mais aqui a filha do pai, tá? Encantada com esse pai. Esse pai é o amor da vida dela, é o primeiro homem mesmo da vida dela, né? O príncipe encantado. Ela foi, sendo ou não sendo a queridinha do papai, esse pai costuma ter esse encantamento, esse masculino, né? Então esse pai real é um encantamento para ela nessa fase. Aos 35, 38, ela diz assim, tem alguma coisa esquisita aí, ele não é bem assim, como eu pensava. Ele não tem todo esse, eu não tenho tanto assim. Ela começa, orgulho é uma fala do masculino, né? Ela começa a perceber que não tem tanto orgulho desse pai. Em algumas situações é que ela começa a se decepcionar um pouco com ele, tá? E aí ela começa a perceber pela primeira vez que que ela faz algumas restrições àquele pai, que o pai tem algumas reações, que ela não bate com aquele pai dos 20 e poucos anos, tá, gente? E aí ela começa a perceber, sim, que ela tenta evitar um pouco falar sobre esse pai, tá? Então o Ânimos está um pouco decepcionado com essa projeção tão positiva até aquele momento sobre aquele pai. E aí a vida aos 40 já começa a deixar isso claro, 40, 44, 46, aos 50 anos a vida vai começar a obrigar essa filha a falar desse pai, a reconhecer que esse pai não era tudo o que ela imaginava e que seus valores, seus ensinamentos, que ela achou que eram realmente valores para a vida dela, não são. E aí ela começa a se sentir traída, porque essa imagem desse pai começa a ficar comprometida. Então, aos 50 anos, essa filha do pai está de cara, aos 40 e poucos, 50, ela está de cara com a projeção do Ânimos num parceiro ali, ou parceira, de carne e osso, real, e que não é nada daquilo que ela imaginou do seu pai. Para aqueles que fazem terapia, eles começam a dizer, meu pai sempre foi o meu porto seguro, mas depois eu fui percebendo que os homens que eu encontravam em nada me davam segurança, porque de verdade ele não tinha nada de porto seguro. Eu é que projetei o meu Ânimos dessa forma para que a gente simples, muito simples, para poder sobreviver ao ambiente familiar com aquela mãe. Aquele pai é o salvador, tá? Mas só na primeira etapa da vida. Na segunda, a gente percebe claramente, através do Ânimos, que esse pai foi tão ou mais decepcionante que aquela mãe. Foi tão ou mais frágil na relação do que aquela mãe. Então, aí a filha começa a ter que lidar com os parceiros de uma forma mais real, aceitando sim
que aquele parceiro é o pai de volta, mas não o pai dos 5% de ego, não o pai da primeira metade da vida, o pai de carne e osso, o pai que faltou a ela e que hoje ela usa esse ânimos muitas vezes como agressivo para poder se proteger de um maior contato com esses aspectos internos, tá, gente? Tanto da mãe quanto do pai. Mas todo o tempo em que o ânimos for usado para proteger essa filha desse contato interno, para mim, gente, isso é meu, é tempo de vida perdido. A gente precisa fazer as pazes com ânimos e aceitar que papai e mamãe foram sim frágeis, deixaram sim a desejar, sim deixaram, gente, muito, mas que isso é parte do nosso processo psicológico. Não tem nada de errado nisso. É parte do nosso caminho de individuação. Se eles tivessem sido Virgem Maria e Deus Pai Todo-Poderoso, a gente não teria o que fazer aqui. É ou não é, gente? A vida seria entediante. Então, gente, esse é o nosso caminho, fazer as pazes com ânimos. Volto com ânimos mais uma vez no próximo vídeo. Um beijo grande em todos.